Você sabe por que em Apocalipse 3, versículo 16, o Senhor Jesus disse que estava a ponto de vomitar da sua própria boca a igreja de Laodiceia? Fica comigo aqui, que é sobre isso que a gente vai falar. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, Pastor Leandro Araújo por aqui. É um prazer muito grande ter a sua audiência aqui no nosso canal. Nós vamos observar hoje a carta que foi endereçada à igreja de Laodiceia. A mensagem está inserida em Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Não vou fazer a leitura aqui extensiva, mas a gente vai pontuando algumas coisas, né? A princípio, dizer aos irmãos que muitas pessoas têm até um certo receio de fazer leitura do livro do Apocalipse diante do seu conteúdo profético e, em alguns pontos, até assustador. Eu conheci pessoas ao longo da caminhada que diziam assim: pastor, eu tenho até medo de ler o livro do Apocalipse. Você não deveria agir dessa maneira. Presta atenção no que diz Apocalipse 1, já ali nas palavras introdutórias do versículo número 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus, ele já chama de bem-aventurado quem lê. Simples fato de você estar fazendo a leitura do livro do Apocalipse já te coloca numa condição de bem-aventurado. Agora, além de ler, você também conseguir ouvir as palavras e guardar aquilo, a mensagem que está naquele livro, com certeza você estará caminhando para o grande livramento de todas as promessas que estão inseridas no livro do Apocalipse e que estão acontecendo no mundo desde que o livro foi escrito, tá certo? E, mediante esta palavra, nós encontramos a igreja que estava em Laodiceia, que foi uma das 7 igrejas da Ásia. A igreja de Laodiceia está recebendo do Senhor também uma palavra, E no versículo 14, o Senhor Jesus começa a dizer: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É assim que o Senhor Jesus, ele se revela para a igreja de Laodiceia. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. A carta à igreja de Laodiceia, ela é repleta de revelações da parte de Deus que devem ser consideradas para os dias atuais, pois ela expressa a última fase da Igreja de Cristo. Então, é como se você pegasse ali as 7 cartas, para as igrejas da Ásia e colocasse cada igreja daquela num período histórico, do desenvolvimento da igreja ao longo dos séculos, desde que ela deu seus primeiros passos em Jerusalém. Agora, algumas curiosidades sobre Laodiceia, Ela era uma província romana, lá na área da Frígia, ou seja, era uma província que estava sob a administração dos romanos, estava a 280 metros de altitude acima do nível do mar, e 16 quilômetros de Colossos, e 14 quilômetros de Éfeso. Essa localização geográfica é muito importante que você saiba, porque ela vai ajudar-nos
a fazer compreensão de uma das palavras que o Senhor Jesus disse para aquela igreja. A cidade de Laodiceia, segundo os historiadores, ela foi fundada por Antíoco II, provavelmente entre os anos de 261 a 246 a.C. O Antíoco II foi rei de Seleucida, que lhe deu, o nome da sua própria irmã e sua esposa, que se chamava Laodice. Colonizada por povos sírios e judeus que foram trazidos da Babilônia. Ali, em Laodiceia, estava fundamentado um rico comércio, fundamentado na famosa lã negra de fina qualidade. Importante saber disso também, porque tem a ver com uma das manifestações desta profecia. Era também uma cidade tão rica que ela dispensou o auxílio, o subsídio imperial, quando foi destruída, segundo a história, por um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo. Então vocês imaginam, ela sofreu um grande terremoto de grandes proporções e abriu mão de uma ajuda para poder se reconstruir. Tamanha era a riqueza daquela cidade. Possuía uma escola lá em Laodiceia de medicina que tratava a doença dos olhos e desenvolveu aquilo que ficou conhecido como o pó frígio para os olhos, que posteriormente foi muito difundido pelos gregos. E para a gente concluir aqui essa introdução, também a cidade de Laodiceia era abastecida de águas quentes. E você sabe de onde vinham essas águas quentes? Justamente das grandes cidades de Colossos, que estava a 16 quilômetros de distância, tá certo? Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele aparece à igreja de Laodiceia, no versículo 15 ele diz: eu sei as tuas obras, você não é frio e também você não é quente. Tomara que você fosse frio ou quente. A posição de morna era justamente o que deixava, entre aspas, o Senhor Jesus incomodado com a atitude daquela igreja. Qual era o sermão que o pastor da igreja de Laodiceia pregava? Triste, Mas era isso que ele dizia: rico sou e estou enriquecido. Mas o Senhor Jesus Cristo vai repreender a igreja de Laodiceia, falando exatamente o contrário. Ele diz: aconselho-te que de mim você compre o ouro provado no fogo, para que de fato você se enriqueça. Então, de alguma maneira, a riqueza que estava em Laodiceia, a riqueza material, ela não tinha nenhuma importância, nenhum valor no reino espiritual. Por isso o Senhor Jesus está dizendo: você é pobre, miserável, cego e nu. Tudo que você conquistou aí no reino espiritual não tem nenhuma importância. E o Senhor Jesus diz para a igreja: aconselho que você compres o ouro provado no fogo, a verdadeira riqueza, aquilo que importa, tá certo? Para que você te enriqueças. Porque existem pessoas que são ricas diante dos homens, mas que são pobres, miseráveis diante de Deus. E o Senhor continua dizendo: vestidos brancos para que te vistas, ou seja, a pureza da igreja de Laodiceia, ela já estava contaminada. E, além disso, a sua vergonha, a sua nudez estava aparecendo. E Jesus completa dizendo: unja teus olhos com colírio para que você veja. Apocalipse 3, versículo 18. Então, esta foi a sentença de Cristo para a igreja de Laodiceia. Compre o ouro para que você se enriqueça, vestidos brancos para que você se vista, unja teus olhos com colírio para que você veja. A repreensão do Senhor Jesus Cristo para com esta igreja não a coloca numa posição desfavorável, muito pelo contrário. Se o Senhor Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia, é sinal de que Jesus ainda tem esta igreja como sua filha, vamos dizer assim, seus filhos. Em Hebreus 12, no versículo de número 5,
Vamos ler aqui o versículo 6, melhor dizendo. A Escritura diz: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Se você suporta a correção, Deus te trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Quando Cristo diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você é morno, ele estava usando exatamente o que estava acontecendo com a cidade de Laodiceia, que recebia as águas de Colossos. Então as águas vinham por tubulações e quando chegava em Laodiceia, que você ia beber aquela água, era uma água morna. E a água morna, ela dá ânsia de vômito. Por isso Jesus está dizendo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele estava usando a própria realidade daquela igreja para trazer a sua mensagem profética. Quando Cristo disse para a igreja que você precisa ungir os teus olhos com colírio para que veja, o que adianta? Lá na cidade de Laodiceia estava o maior laboratório científico de colírio, que nós falamos aqui com vocês, que ficou conhecido como pó frígio. Eles tinham condições de desenvolver um colírio poderoso para ajudar nas enfermidades dos olhos, materialmente falando. Mas espiritualmente eles estavam cegos. É impressionante o contraste que existe entre coisas materiais e coisas espirituais na igreja de Laodiceia. São tantas verdades que eu não quero prolongar aqui o vídeo, que com certeza Deus tem algo muito profundo para falar conosco. Repare que tudo que você consegue ajuntar nesta vida, as coisas que você tem, suas graduações, tudo isso é válido para o mundo material, mas para o mundo espiritual isso não tem muita importância. O Senhor Jesus Cristo, ele requer de nós um profundo arrependimento. Nós lemos em 2 de Pedro, capítulo 3, e no versículo de número 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a vontade de Deus é que você venha ao arrependimento, que você entenda que tudo que você conquista nesta vida é efêmero, passageiro, e no mundo espiritual estas coisas não têm valor nenhuma. Precisamos de verdade, de autoridade, da riqueza celestial, da visão espiritual. Isso sim é o que vale. Existe uma frase de um grande homem que disse certa vez: se você quer estar de pé diante dos homens, esteja de pé diante de Deus. Que não sejamos, que não imitamos, em hipótese alguma, que a gente não venha imitar a condição da igreja de Laodiceia, que se perdeu ao longo da sua caminhada, mas que sejamos crentes valorosos, cheios do Espírito Santo, com o colírio ungido dos céus na nossa visão e com a nossa vida resplandecendo em vestes brancas e com muito azeite sobre nossas cabeças, no precioso nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, aproveita que você chegou até o final desta mensagem, deste vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário aqui sobre o que você entendeu sobre a igreja de Laodiceia e as suas verdades. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, nas redes sociais que você tem. Compartilhe o link. Nós estamos com o objetivo de alcançar 1000 inscritos neste canal até o final do ano de 2025. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.